E aí pessoal, beleza? Professor Leandro Palha na área novamente, como estão? Vamos continuar o nosso projeto agora na parte 5, não é? Que é aquele projeto para conseguir criar um sistema, né? Que eu chamei de Sistema de Configuração Linux com Programa em Shell, CGI e HTML. Já estamos na parte 5, muito legal. Vamos dar uma olhadinha como é que está por enquanto, só para relembrar. Venho aqui na figura, clico na máquina correspondente, no caso ali configuração do servidor Samba, posso lançar alguns dados aqui, um nome de compartilhamento, um comentário, o usuário, né? Nós poderíamos digitar, mas só estou aproveitando aqui os valores que já estavam, e ele conseguiu separar esses valores digitados em variáveis através dos filtros. Muito bem, é esse ponto que nós estávamos. Bacana. O que nós podemos fazer agora? A ideia é alterar o arquivo de configuração smb.conf. Tá? E o que acontece? Vamos lá. Esse arquivo, vamos dar uma olhadinha lá em /etc/samba. Então, comando cd, espaço /etc/samba. O Samba deve estar instalado, né? Um serviço de rede de compartilhamentos. Vou dar um ls espaço "-l" lá no diretório para que nós vejamos com detalhes. Então, se vocês observarem aqui, o arquivo smb.conf tem dono www.data. Em outra videoaula aqui do nosso canal eu mostrei como alterar o dono, né, que estava como root para o usuário www.data. Lembrando que é o usuário www.data que opera no browser, então ele tem que estar habilitado aqui. Quando nós olhamos para o smb.conf, que é o arquivo de configuração do Samba, o que nós observamos? Que os compartilhamentos têm uma estrutura. Essa aqui é a estrutura de um compartilhamento. Nós temos o nome da máquina, nós temos o comentário, nós temos o caminho, né? Que está aqui, então esse valor do caminho deste compartilhamento aqui em questão. Temos os usuários, né? Aqui tem até um parâmetro a mais, que é o writable, que é para ver se ele deixá-lo como escrita ou não, né? Com direito de gravação pelo usuário remoto. Então, nós vamos criar compartilhamentos a partir dos dados fornecidos pela interface web. Nós vamos criar compartilhamentos novos alterando esse smb.conf, ok? É isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos agora, deixa eu salvar aqui, voltar lá para o diretório, para o SV2, onde está o meu arquivo smb.sh, vou editá-lo. E agora, ao invés de ficar exibindo o conteúdo da tripa, vou comentar, ao invés de ficar exibindo uma variável por vez, eu vou simplesmente exibir o conteúdo do arquivo smb.conf depois de modificado. Então, ao invés de ficar exibindo as variáveis, nós vamos jogar o conteúdo dessas variáveis lá para o arquivo smb.conf. E não basta colocar o conteúdo lá, nós devemos colocar o conteúdo lá no arquivo smb.conf com os seus devidos parâmetros. Tá? Então, aqui eu vou dar um echo, vou abrir aspas duplas, e vou jogar um parâmetro por vez. O parâmetro nome, que é esse que nós vemos aqui em cima, né, o var comp, né, é o nome do compartilhamento, eu preciso jogar lá no arquivo de configuração também. Então deixa eu copiar aqui com Alt 6 e dentro do comando echo eu vou
dar aqui um Ctrl U, ele vai colar, só que ele não deve ser enviado para lá de qualquer jeito. Ele deve ser enviado entre colchetes. Beleza? Qual é o outro parâmetro? O outro parâmetro é o comentário. Então, comment, de comentário, igual ao valor que foi digitado no comentário. Ah, eu esqueci de um detalhe. Quando eu estiver chamando variáveis, eu devo colocar o cifrão. Havia esquecido. Muito bem. Então, ok, vou enviar essa variável para lá, entre colchetes. Vou enviar a variável que tem o comentário, que é essa varcom, né? Eu vou enviar para lá também. Então, deixa eu copiar aqui direitinho. Vou lá para baixo, comentário. Vou colocar aqui o cifrão, vou colocar entre aspas, por boas práticas. Vou colar aqui a variável. Então, quando ela for para lá, vai o parâmetro igual, vai todo esse texto, né? Parâmetro igual, e ele vai jogar o valor da variável aqui, ok? Vou fazer a mesma coisa para o parâmetro path. Aqui para nós, eu vou deixar o path sempre fixo em home e o nome do diretório que o usuário escolheu, né, o diretório que ele vai usar, né, que ele vai compartilhar efetivamente, eu vou aproveitar aqui então da variável que seria vardir, okay? Que é o do diretório. Beleza, Alt 6. Vou colocar aqui então a variável, sempre lembrando do cifrão para chamar o conteúdo da variável. Muito bem. O que vai acontecer então é que ele vai jogar para lá o parâmetro path, né, igual, ele vai jogar exatamente esse texto, até aqui o barra, ele vai jogar exatamente como está aqui o texto, e depois ele vai acrescentar o valor da variável. Muito bem. E eu vou colocar aqui entre os dois, porque lá na sequência em cima eu tinha colocado os usuários primeiro. Eu vou colocar aqui o valid users, que em princípio eu vou definir apenas um usuário, igual, e o valor da variável que tem o usuário que ele escolheu, né? Ou melhor, né, quem escolheu, né, o usuário que está lá trabalhando no programa. Cuidado para não confundir. Você tem o usuário que está com a página web aberta, operando, e você tem o usuário que vai acessar o compartilhamento. De qualquer forma, essa variável varNome é a variável que vai acumular esse valor, certo? Então aqui vou colocar aqui a variável, fechei aspas, muito bem. E o que acontece é que se eu deixar assim, desse jeito, o que vai acontecer é que ele, reparem que eu estou abrindo, estou fechando aspas aqui, estou abrindo aqui em cima, mas se eu deixar assim, ele simplesmente vai exibir na tela. Eu não quero que ele exiba na tela, eu quero que ele mostre o resultado, eu quero que ele mande esses dados, né, com os parâmetros lá para o smb.conf. Daí eu estou colocando duas vezes o sinal de maior, é o redirecionamento, ele vai acrescentar no arquivo, por isso duas vezes e não só uma vez, para /etc /samba /smb.conf. Muito bem. Como esse é um caminho que eu vou usar algumas vezes, eu vou gravá-lo numa variável que eu vou chamar aqui de caminho, para não ter que ficar digitando toda hora. Eu vou chamar aqui de cam, que seria caminho, né? E vou colocar esse caminho lá, ou seja, a variável cam agora tem aquele valor, e eu chamo aqui
a variável cam, então não vou ter que ficar digitando esse caminho cada vez que eu precisar dele. Muito bem. Joia. Então aqui tá bacana, né? Estou enviando todos os dados para o cifrão cam que tem o caminho lá do arquivo smb.conf. Ok? Bom, para finalizar, eu vou colocar vou pedir para ele mostrar o conteúdo de cifrão cam, ou seja, do smb.conf. Se der certo, ele vai ter acrescentado ao final do arquivo esse novo conteúdo. Vai ficar meio bagunçadinho porque eu não estou tratando ainda a saída, mas vai dar para a gente entender, ok? Ctrl O e Enter. Vamos dar uma testada lá no navegador. Vou de novo aqui, vou jogar esses mesmos dados, vou apertar o botão enviar. Ele está exibindo o smb.conf para nós. E se vocês observarem aqui, ele realmente acrescentou aqueles dados lá no smb.conf. Ainda está bagunçado porque nós precisamos fazer um tratamento aqui na saída para aparecer direitinho o conteúdo do arquivo aqui no browser, mas já dá para ver que deu certo. Eu vou dar uma chegada lá no arquivo smb.conf para ver como ficou a alteração no arquivo original. Ok, vou dar um ls aqui, nano smb.conf, e podem reparar aqui embaixo que ele acrescentou direitinho os dados que foram digitados lá no browser aqui no smb.conf. Muito bom, pessoal. Passo 5 completo. Daqui para diante nós temos ainda que criar o usuário automaticamente e criar o diretório também automaticamente lá na operação do serviço. Muito bom. Gente, muito obrigado, muita paz para vocês. Se vocês acharam esse conteúdo aqui interessante, deem uma curtida aí, porque ajuda a divulgar esse material para todo mundo, que eu acho legal. Um abraço para vocês, até mais. Paz.